Olá, queridas irmãs, irmãos, amigos e amigas. Que alegria poder compartilhar com vocês novamente o Evangelho de Jesus Cristo. Estou muito feliz por esta grande oportunidade. Hoje nós vamos estudar as sessões 53, 54 e 55 de Doutrina e Convênios. E quero deixar um desafio com você hoje, que você possa colocar na sua mente as perguntas que você tem para o Senhor. Abrir teu coração e tua mente. E à medida que a aula for passando, o Senhor vai te revelar coisas que poderá te ajudar bastante, tá bem? Vamos começar então com essa sessão 53. Ela foi dada a Algernon Sidney Gilbert. Não se tem muita informação sobre esse irmão antes de 1830, quando ele aceitou o Evangelho. Ele era então sócio mais antigo de um próspero estabelecimento comercial de Gilbert e Whitney em Kirtland, Ohio. Algum tempo depois de filiar-se à igreja, foi ordenado um elder e enviado ao Missouri, a fim de comprar terras e dirigir um pequeno armazém. Quando a violência da turba se tornou desenfreada, Sidney Gilbert fechou o armazém, atendendo a uma solicitação e ajudou a acalmar os vândalos temporariamente. No dia 23 de julho de 1833, ele, junto com outros, ofereceu-se em resgate dos santos. Foi um homem dedicado e fiel que sacrificou todos os seus bens durante as perseguições no Missouri. Faltava-lhe, entretanto, confiança em sua habilidade de pregar e, de acordo com alguns relatos, ele dizia que preferiria morrer a sair e anunciar o Evangelho aos gentios. Ironicamente, mais tarde, ele contraiu cólera e morreu. Heber C. Kimball registrou em seu diário que, abre aspas, o Senhor o levou atendendo ao seu pedido, fechar aspas. O elder B. H. Roberts escreveu o seguinte acerca do irmão Gilbert. As observações contidas na história da igreja e esta expressão registrada no diário do elder Kimball podem criar uma interpretação errônea do caráter do irmão Algernon Sidney Gilbert, um servo dedicado como poucos que o Senhor teve nesta dispensação. Joseph Smith recebeu a sessão 53 em resposta a um pedido de Sidney Gilbert que desejava saber o que fazer na igreja. A revelação veio numa época de grande agitação. Eu e vocês vivemos numa época, irmãos, de pandemia mundial. É o que está acontecendo hoje, né? Uma época maravilhosa para se viver, mas estamos temporariamente enfrentando este problema. Eu sei que este problema, essa pandemia mundial, tem levado muitas pessoas, muitos de meus amigos têm falecido, alguns muito próximos, e sentimos pesar pelo passamento deles. A alegria de ver que eles tiveram uma vida digna, fiel, que guardaram seus convênios, isso nos conforta. Como é bom ter o Evangelho. Mas por que estou falando isso? Porque muitos de nós, devido a esse isolamento social, ficando em casa, começa a ficar deprimido e começa a pensar em morrer, como Sidney Gilbert. Sidney Gilbert disse assim, olha, eu prefiro morrer a pregar o Evangelho. E o Senhor ouviu os seus desejos e ele partiu. Gosto mais de lembrar, no seu caso e no meu caso, das palavras, dos profetas modernos que diz, Presidente Monson, o futuro é tão brilhante quanto sua fé. Temos um futuro maravilhoso pela frente, muitas coisas para realizar. Nesta última conferência que tivemos agora em abril, o profeta de Deus anunciou 20 novos templos no mundo. Que coisa extraordinária!
Os missionários têm aprendido a pregar o evangelho através das mídias sociais e eles estão dando mais palestras, fazendo mais contatos do que antes. O Senhor está, na verdade, acelerando sua obra. E eu faço um convite para que você e eu possamos nos unir nesse trabalho, de levar o evangelho à frente, que possamos viver de tal maneira nesta terra, uma vida cheia de fé, cheia de esperança, que o nosso bem viver possa trazer muitas bênçãos para aqueles que estão próximos de nós. E vamos continuar aqui então. Começando no sessão 53, diz assim: Eis que eu te digo, no versículo 1, meu servo Sidney Gilbert, que ouvi tuas orações e pediste-me que te fosse dado a saber, pelo Senhor teu Deus, concernente a teu chamado e eleição na igreja que eu, o Senhor, levantei nesses últimos dias. Então ele estava honestamente, com um coração sincero, perguntando ao profeta de Deus, e naquela época as pessoas vinham ao profeta perguntar o que deveriam fazer, e veio esta revelação. O Senhor está incentivando a todos nós, eu e vocês, a nos achegarmos a Cristo. O profeta, o presidente dos nossos dias, o presidente Nelson, tem dito que nós temos que ouvir mais o Senhor, ouvir a voz do Espírito, para que possamos ser guiados por revelação. Mas naquela época, poucos membros, a igreja começando, as pessoas, muitos se achegavam ao profeta Joseph. Embora Joseph incentivava eles a buscarem suas próprias revelações, esse foi um período de primórdios da igreja em que muitos iam ao profeta. E foi o caso de Sidney Gilbert. E como disse, ele era um homem próspero, tinha um negócio próspero. E olha o que o Senhor fala para ele no versículo 2. Eis que eu, o Senhor, que fui crucificado pelos pecados do mundo, te dou o mandamento de que renuncies ao mundo. Olha o chamado dele, olha, renuncia ao mundo. Deixa o mundo para trás. O que o Senhor queria dizer com isso? Hoje, imagina o Senhor falando para você, agora mesmo hoje, aqui, através de Doutrina e Convênio. Renuncies ao mundo. O que significa isso? Encontrei aqui uma citação do elder M. Russell Ballard, um apóstolo do Senhor, membro do Coro dos 12 Apóstolos, que falou sobre renunciar ao mundo. E ele diz assim, abre aspas, na igreja dizemos com frequência, estejam no mundo, mas não sejam do mundo. Talvez devêssemos formular a máxima citada como duas admoestações distintas. Primeiro, estejam no mundo, participem, informem-se, procurem ser compreensivos, tolerantes e apreciar a diversidade. Façam contribuições significativas para a sociedade por meio do serviço e da participação. Segunda, não sejam do mundo, não sigam os caminhos errados, nem cedam para acomodar ou aceitar o que não é certo. Apesar de toda a iniquidade que existe na terra e da oposição ao bem que vemos em todo lugar, não devemos tentar sair ou tentar tirar nossos filhos do mundo. Jesus disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento. Está em Mateus 13, 33. Continuando. Precisamos fazer do mundo um lugar melhor e ajudar todos a superarem a iniquidade que nos rodeia. E aqui, essa foi uma mensagem que está na Liahona de julho de 1989. O título é Os Efeitos da Televisão. Então, o que o senhor estava falando para Sidney Gilbert? Estava dizendo, renuncia ao mundo. Não segue o modelo do mundo. Segue o modelo que o Senhor está te dando. E dá a tua contribuição ao mundo para tornar ele um lugar melhor. No versículo 4, fala que o Senhor estava chamando ele para ser um agente na igreja. Então ele foi chamado para auxiliar o bispo, no caso era o bispo Eduardo Patrick, e ele deveria ir para Missouri e lá
receber as doações dos santos e comprar terras para que eles pudessem se instalar lá. E ele era um homem muito dado aos negócios, ele tinha habilidade com isso. No versículo 6 fala para ele assim, ó, eis que estas são as primeiras ordenanças que receberás. Então ele estava recebendo ali, né, o sacerdócio de Melquisedeque, ele já tinha recebido a ordenança do batismo de água e de fogo, e fala que no futuro seriam revelado mais. Lembra que nesta época não existiam ainda as revelações das ordenanças do templo, não tinham sido restauradas ainda nesta época. E no versículo 7 diz assim, e também quisera eu que aprendesses que somente é salvo aquele que persevera até o fim. Assim seja, amém. Então, quem que vai ser salvo? Quem vai receber vida eterna? Quem vai poder habitar com o nosso Pai Celestial, Jesus Cristo, os santos profetas e todos que receberem a exaltação? Aquele que perseverar até o fim. Encontrei aqui na Conferência Geral de abril de 2015 uma mensagem muito boa do Elder Kelvin W. Pearson. É um 70. Antes de ler, eu gostaria de ler uma outra também. Não, é o mesmo discurso, desculpe. Então, são várias citações dele, tá? Diz assim, pouco tempo antes do falecimento do presidente Herbert J. Grant, uma das autoridades gerais visitou... Peraí, deixa eu voltar aqui, irmãos, acho que estou um pouco assim afobado. Estou correndo muito. Nós estamos falando aqui sobre o princípio de perseverar. O que é perseverar? O que eu tenho que fazer para perseverar até o fim? Então, vamos lá ao que o Elder Kevin Pearson falou. Abre aspas. Pouco tempo antes do falecimento do presidente Herbert J. Grant, uma das autoridades gerais visitou sua casa. Antes de falecer, o presidente orou, dizendo, ó Deus, abençoe-me para que eu não perca meu testemunho e que me mantenha fiel até o fim. Dá para imaginar, e agora eu falando, dá para imaginar o profeta de Deus já na velhice, orando ao Senhor, já próximo do momento de seu passamento, do momento de morrer, orando ao Senhor para que ele possa perseverar até o fim. Continuando aqui, ó. Após quase 27 anos como presidente da igreja, essa era a sua fervorosa oração. Seu exemplo é uma advertência marcante de que ninguém, em idade alguma, está imune à influência de Satanás. Duas das ferramentas mais poderosas de Satanás são a distração e o engano. Só um comentário aqui. Não importa qual a sua idade, não importa qual a minha idade, em qualquer idade, né? Exceto as criancinhas antes dos 8 anos, o Satanás, ele procura enganar, ele procura afastar de Deus. Então isso é um alerta para que eu e você não sejamos enganados, irmãos. O engano pode vir de uma maneira tão elegante. Olha, pensei bem, cuidado. Vamos continuar aqui. A perseverança até o fim é o emblema do verdadeiro discipulado e é essencial à vida eterna. Mas quando passamos por provações e desafios, somos frequentemente ensinados a simplesmente aguardar mais um pouco. Deixe-me explicar claramente. Aguardar mais um pouco não é um princípio do Evangelho. Perseverar até o fim significa vir a Cristo continuamente e ser aperfeiçoado nele. Que coisa extraordinária, né? Eu falando agora, irmãs e irmãos.
Muitas vezes nós pensamos assim, eu vou ficar só mais um pouquinho, aguentar firme nas minhas provações mais um pouco. Mas estamos aprendendo que perseverar é continuar firme em Cristo. É continuar se aperfeiçoando em Cristo. Agora eu queria que você pudesse pensar em meio a todas as provações que você passa. Como que você pode continuar neste momento da vida firme em Cristo? Aprendendo de Cristo, se aperfeiçoando, se tornando mais semelhante a Ele. Algo para pensar, né? Para finalizar a citação, diz assim: se estiverem com dificuldade ou confusos, ou espiritualmente perdidos, exorto que façam a única coisa que certamente os trará de volta ao caminho certo. Comecem novamente a estudar, em espírito de oração, o livro de Mórmon, e a viver seus ensinamentos todos os dias, todos os dias, todos os dias. Testifico do profundo poder do livro de Mórmon, que mudará a sua vida e fortalecerá a sua determinação de seguir a Cristo. O Espírito Santo transformará seu coração e os ajudará a ver as coisas como realmente são. Ele mostrará o que precisam fazer em seguida. Fechar aspas, fim da citação. Há um tempo atrás, um irmão que está assistindo às aulas conosco, ele me escreveu e ele comentou do seu desejo de retornar e como ele estava há bastante tempo afastado. E aqui nós estamos aprendendo, né, sobre perseverar até o fim, continuar exercendo fé em Cristo e se aperfeiçoando nele. Isso é perseverar, continuar exercendo fé em Cristo e se tornando perfeito através de Cristo. E eu fico pensando nas milhares e milhares de pessoas que, não importa o motivo, se afastaram, estão longe de Cristo, nosso Deus, estão longe do Evangelho restaurado, estão longe de sua igreja. Muitos deles continuam vivendo princípios, mas ainda assim estão longe. E têm vontade de voltar, talvez estejam envergonhados. Recebemos aqui uma chave para voltar. Começa a ler o livro de Mórmon outra vez. Se ajoelha e pergunta a Deus se é verdadeiro. E faz isso dia após dia. E eu gostaria agora, neste momento, de estender o convite a você que está me ouvindo e que talvez esteja afastado ou mais fraco na fé. Volta. Volta. Continua firme, continua perseverando, continua exercendo fé em Jesus Cristo, continua se aperfeiçoando em Jesus Cristo. E o convite é, leia o livro de Mórmon novamente e ore. E à medida que você vai lendo o livro de Mórmon e vai orando, o Espírito Santo vai começar a testificar no teu coração outra vez. E então você vai poder encontrar aquela alegria que você perdeu, que está te afligindo. Volta. De todo o coração, volta. Muito bem. Vamos continuar aqui. Essa é a sessão 53. Sessão 54 é uma sessão que foi dada a Neil Knai, em Kirtland, Ohio. O irmão Neil Knai, ele era o presidente do ramo de Collegeville, lá em Nova York. Quando Joseph recebeu a revelação que deveriam ir para Ohio, cerca de 60 pessoas saíram e mudaram-se para Kirtland ali, foram residir em Thompson, uns 20 e poucos quilômetros, mais ou menos, próximo de Kirtland, 24 quilômetros mais ou menos. E ali eles se estabeleceram na fazenda, que era uma fazenda de cerca de 300 hectares, de Lyman Copley. E lá, então, eles começaram a fazer melhoramentos na terra e construir suas casas. Joseph tinha recebido a revelação que deveriam viver ali como se fosse viver muito tempo. E Lyman
Copley foi chamado para pregar aos sheiks, lembra que nós já vimos isso mais atrás? Os sheiks, eles acreditavam que Jesus Cristo já tinha voltado na forma de uma mulher, Anne Lee. Eles não acreditavam no casamento, não acreditavam em comer carnes e coisas assim. Deus recebeu uma revelação e eles foram lá ler a revelação e pregar. Mas eles recusaram. Como eles recusaram, a fé de Lyman Copley no Evangelho Restaurado começou a enfraquecer e ele foi se aconselhar com um dos líderes dos Shakers. E então ele voltou para Thompson e expulsou os membros de suas propriedades. Ele tinha feito um convênio de ver a lei da consagração para que as pessoas pudessem ali viver, e ele se arrependeu desse convênio feito e ainda pediu uma indenização de $60, que na época era muito, aos membros que fizeram melhoramentos na terra dele. E então os membros, né, ficaram naquela situação, e Neil Knight foi ter com Joseph junto com outros irmãos e perguntaram o que deveriam fazer. E esta revelação, a seção 54, foi destinada a esse irmão que servia como presidente do ramo, Neil Knight. Nesse problema da consagração também está envolvido o irmão Angela Tiley, mas ele vai aparecer mais adiante na história. Vamos ver aqui então. Diz assim, versículo 1. Eis que assim diz o Senhor, estamos na seção 54, versículo 1. Eis que assim diz o Senhor, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que foi crucificado pelos pecados do mundo. Eis que em verdade eu te digo, meu servo Neil Knight, que permaneças firme no ofício para o qual te designei. Lembra, ele era o presidente do ramo, continua firme. E daí fala no 3, e se teus irmãos desejam escapar de seus inimigos, que se arrependam de todos os seus pecados e se tornem verdadeiramente humildes e contritos perante mim. E como o convênio que fizeram comigo foi quebrado, tornou-se nulo e sem efeito. Olha, irmãos, que coisa assustadora. O Senhor está dizendo que aqueles irmãos que fizeram convênios com ele, como eles quebraram o convênio ficou nulo. E o convênio, ao ficar nulo, todas as bênçãos prometidas também foram nulas. E eu fico imaginando aqui, eu e vocês, que fizemos convênios com Deus. Por ocasião do batismo, né, de água, de fogo, fizemos o convênio de ser testemunhas de Deus, de Jesus Cristo, em todos os lugares. Imagina. Renovamos o convênio todos os domingos no sacramento, muitas vezes, de tomar sobre nós o nome de Cristo. Muitos fizeram convênio, os homens do sacerdócio, de receber o sacerdócio maior, o sacerdócio de Melquisedeque, que é recebido por convênio. Realizaram suas ordenanças próprias no templo, uniram-se às suas famílias para toda a eternidade, através de convênios. Mas lembra, quando esses convênios são quebrados, todas as bênçãos também são quebradas, que pertenciam a este convênio. Olha o versículo 6, que coisa marcante, diz assim: mas bem-aventurados são os que guardam o convênio e observaram o mandamento, porque obterão misericórdia. Olha o princípio. Cada vez que eu e você, que nós guardamos convênios com Deus, dele recebemos misericórdia. Não é maravilhoso? Cada vez que você guarda um convênio com nosso Pai Celestial e Jesus Cristo, o Senhor tem misericórdia de você. Lembra que nós falamos sobre perseverar até o fim, que é perseverar é continuamente, né, exercendo fé em Jesus Cristo e se aperfeiçoando nele. Quando nós fazemos convênios com Deus, está implícito isso,
de que nós vamos perseverar sempre com fé em Jesus Cristo e vamos nos aperfeiçoar nele. E você que me ouve hoje, parabéns se você está perseverando. Parabéns se você continua com fé em Jesus Cristo. Parabéns se durante a sua vida, em meio às adversidades, às provações que certamente você também passa, e você continua a exercer fé em Cristo. Continue firme. No próximo domingo, retorne à sua capela, à sua igreja e renove o seu convênio, se já estão sendo realizadas as orações lá, as reuniões, né, devido a essa pandemia. Continua guardando os convênios. Agora, se você não está guardando os convênios, ouça, sinta pelo Espírito Santo o convite do Senhor de retornar. Volta, nós te amamos. Só volta. Não precisa de desculpas. Não precisa se desculpar com ninguém. Só volte. Eu sei que Jesus Cristo vive e Ele está de braços abertos para receber a todos nós. Volta, só volta. Coisa boa, né? Como é bom sentir paz. Como é bom poder sentir que sua vida está sendo aceita pelo Senhor. Como é bom sentir que os teus esforços para viver o Evangelho, eles te trazem a influência do Espírito Santo na tua vida. E você pode sentir a paz que vem do Espírito. Lembra de João 14, 27? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E essa paz, ela vem pelo Espírito Santo, irmãos, em nossa vida. E no meio desta pandemia horrível, podemos viver felizes. Lembra o que o presidente Monson falou? O futuro é tão brilhante quanto a sua fé. Continua exercendo fé em Cristo, continua se aperfeiçoando nele. É o convite que o Senhor faz para você. No versículo 8, no 54, diz assim: E assim viajareis para as regiões do oeste, para a terra de Missuri, até as fronteiras dos Lamanitas. E aquele grupo, então, de cerca de 60 pessoas do ramo de Thompson, do ramo de Corisville, que mudou para Thompson, foram chamados pelo profeta para mudar para o Missouri cerca de 1.500 quilômetros. Ano 1831, carroções, a pé, cavalo, e eles foram fiéis, e foi o primeiro grupo a chegar à independência, onde o lugar designado para construir a cidade de Sião, que seria revelado a eles quando lá estivessem, né? Eles não sabiam disso ainda. E no 10, então agora eu quero que você pode imaginar assim, eles já tinham viajado uns 1.000 e poucos quilômetros, né, de Nova York até Ohio, e agora de Ohio eles estavam indo para Missouri mais 1.500 quilômetros, uma grande distância. E daí, embora eles tenham acontecido todas essas adversidades, olha o que o Senhor fala no versículo 10. E também sede paciente nas tribulações, até que eu venha. E eis que depressa venho, e o meu galardão está comigo. E aqueles que cedo me buscarem encontrarão descanso para a sua alma, assim seja, amém. Que maravilhoso, não é? Então, o Senhor está dizendo aqui, ó, ser paciente nas aflições. Você tem sido paciente nas tuas provações da vida? Não importa a tua idade, se é um jovem, uma pessoa de meia idade ou mais madura, todos teremos provações na vida. E você tem sido paciente nas tuas provações? Às vezes, nós imaginamos a paciência como algo assim, inerte, algo parado. E às vezes até algumas pessoas olham para a pessoa que tem paciência e dizem, muito quietão, né? Não tem nada disso na paciência.
vamos aprender um pouco mais sobre o que é ser uma pessoa paciente no Evangelho. O presidente Uchtdorf, na conferência de abril de 2010, ele deixou uma mensagem que se chama prosseguir com paciência. Diz assim, abre aspas, a paciência significa esperar ativamente e perseverar. Deixa eu só comentar algo aqui. Então a paciência é uma espera ativa e perseverar. Perseverar, lembra, vir a Cristo continuamente, exercendo fé nele e se aperfeiçoando nele. Então, paciência é ativa e ela continua se aproximando de Cristo, se aperfeiçoando. Isso é paciência. Vamos continuar. Significa permanecer em algo e fazer todo o possível. Trabalhar, esperar e exercer fé. Suportar as dificuldades com coragem. Mesmo com os desejos de nosso coração, de novo, mesmo que os desejos de nosso coração demorem a ser cumpridos. A paciência não é apenas suportar, mas suportar bem. Brigham Young ensinou que, quando surgia algo que não compreendia plenamente, ele pedia ao Senhor, dá-me paciência para esperar até que eu possa compreendê-lo. Depois, ele continuava a orar até conseguir compreender. Precisamos aprender que, no plano do Senhor, nossa compreensão às vezes vem linha sobre linha, preceito sobre preceito. Em resumo, o conhecimento e a compreensão exigem paciência. A paciência é um atributo divino que pode curar a alma, revelar tesouros de conhecimento e entendimento, em transformar homens e mulheres comuns em santos e anjos. A paciência é, na verdade, um fruto do Espírito. Fechar aspas, fim da citação. Irmãos e irmãs, que maravilhoso é a virtude, o dom, né, da paciência, irmãos. A paciência ela é ativa. A paciência ela é ativa e perseverante. Durante a paciência, como nós aprendemos aqui, você continua trabalhando, você continua se esforçando, você continua exercendo fé em Cristo, você age na paciência. É maravilhoso isso, né? Você age na paciência. Você continua se aperfeiçoando em Jesus Cristo. Hoje, nessas mensagens que nós estamos compartilhando com você, eu estou compartilhando, né, com você, eu tenho falado muito, volta para a segurança do Evangelho, você, sua família, seus filhos, seus netos, todos vocês, voltem. E quando eu falo isso, irmãos, eu fico lembrando homens maravilhosos do passado, como Oliver Cowdery, Martin Harris, se afastaram. E depois retornaram, anos depois. Thomas B. Marsh, que você viu na época da restauração, lá no começo, né, nessa época que nós estamos vendo aí, ele serviu como presidente do Corpus XII, se afastou, mas depois retornou, humilde. Irmãos, a honra, a glória, a virtude em retornar. Só volta. Volta. O Salvador está de braços abertos para voltar. Eu estou de braços abertos. Os membros da igreja estão de braços abertos. Todos nós. Para que você possa voltar para a segurança do Evangelho. Eu queria falar tantas coisas que não posso. Eu queria contar muitas experiências. Eu queria mostrar que o caminho está na tua frente para voltar. Que você possa ser coberto de glória como filho pródigo, que voltou. Só volte. Só volte. Muito bem. E para encerrar, nós vamos ver o capítulo 55, desculpe. Nós vimos o 53
o 54 e agora o 55. Se você prefere, eu vou falar a sessão 55, tá bom? Essa sessão foi dada a W. Fells, né? William W. Fells. Ele tinha conhecido, ele era um tipógrafo, trabalhava com impressão e tal, e ele tinha ouvido falar do livro de Mormon, ele comprou de Parker Pratt o livro de Mormon, ele leu o livro de Mormon, sentiu que era verdade, e então ele foi ter com Joseph, para saber qual era a vontade do Senhor para ele. E W. Fells, então ele acabou se batizando, foi ordenado elder, ele teve várias contribuições para a igreja, ele imprimiu o livro dos mandamentos, né, com tipógrafo, ele trabalhou em várias publicações da igreja, ele foi responsável, né, pelo primeiro jornal da igreja, The Evening and the Morning Star. Mais tarde, ele publicou a primeira edição de Doutrina e Convênios em 1835, e também ele foi o responsável por editar o primeiro inário da igreja. Ele escreveu muitos hinos, entre eles, tal como um facho, Hoje ao Profeta Louvemos, Cantando Louvamos. Um grande homem que deu grande contribuição para a igreja e reino de Deus. Mas William W. Fells também se afastou. William W. Fells, ele veio atrair o profeta, fez uma declaração juramentada, e devido a isso, Hiram, Joseph e outros irmãos ficaram presos na cadeia de Liberty, que nós vamos ver mais adiante, por 6 meses, um lugar horrível, enquanto os santos eram perseguidos. E depois ele se arrependeu, escreveu uma carta para o profeta que queria voltar, e o profeta o recebeu de braços abertos. A nossa história talvez não tenha momentos tão tristes como essa de W. Fells, mas ele voltou. Ele voltou. Ah, que alegria. Lembram daquela experiência que está ali no Novo Testamento do mancebo rico, que perguntou ao Senhor: o que me falta para ter a vida eterna? E o Salvador disse: olha, em João fala que o Salvador olhou para ele, o amou, porque ele realmente era um bom jovem que guardava os mandamentos, e o Senhor disse: uma coisa ainda te falta, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Diz que o jovem se afastou, pesaroso, porque tinha muitos bens. Uma vez, ouvi um irmão, um presidente de missão, dando um discurso sobre esta passagem, e ele falou assim: tenho fé de que não está nas Escrituras, mas que talvez um dia possamos saber a conclusão dessa história, de que esse jovem se arrependeu, vendeu tudo e seguiu o Salvador. Quem sabe, não sabemos, não está registrado, mas oramos para que possa ter acontecido assim. E hoje eu quero estender novamente o convite a todos nós. Esse convite é para o irmão André, para você que me ouve, e para todos aqueles que têm a oportunidade de me ouvir e que não estão firmes no Evangelho, que se afastaram. Volta, porque o Salvador te ama, tá bom? E no versículo 1, e nós vamos ler esse versículo somente, diz assim: eis que assim te diz o Senhor, meu servo William, sim, o Senhor de toda a terra, foste chamado e escolhido, e depois que tiveres sido batizado com água, e se o fizeres com os olhos fitos unicamente na minha glória, terás a remissão de teus pecados e receberás o Espírito Santo pela imposição das mãos. Que coisa maravilhosa, gloriosa. Se você tiver os olhos fitos só na minha glória. Irmãos, talvez um dos profetas mais extraordinários que já tivemos na terra, entre tantos outros, né? Mas Pedro, que homem maravilhoso. Nossa, eu queria tanto ser como Pedro. Pedro era um homem extraordinário. Quando o Salvador vinha caminhando sobre as águas, todos se assustaram, pensando ver um profeta, um fantasma.
Pedro olhou, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E Pedro foi caminhando. Pedro era um pescador experimentado, dono de barcos, um homem de posses em sua época. E quando ele estava indo para o Salvador, ele largou tudo para seguir o Salvador. E quando ele estava ali, andando sobre as águas, ele começou a reparar na tempestade, a fé fraquejou e ele afundou. E ele, salva-me, Senhor. O Senhor puxou ele para a mão e disse, por que duvidaste? Por que duvidaste? Irmãos, todos nós, às vezes podemos duvidar, em pequenos momentos, pode ser no seu dia a dia, ou em algum momento da vida, não sei. Mas todos nós podemos voltar, todos nós podemos sentir a mão do Salvador nos puxando e nos erguendo. Que possamos voltar. E aqui o Senhor fala para ter os olhos fitos na glória de Deus. Bruce R. McConaughey, falando sobre esse assunto, ele falou o seguinte, abre aspas, com os olhos naturais, os homens enxergam a luz que os guia em sua existência física, e com os olhos espirituais, a luz espiritual que os conduz à vida eterna. Enquanto nossos olhos naturais exercem plenamente sua função, podemos ver e ser guiados pela luz do dia. E enquanto nossos olhos espirituais estiveram fitos na glória de Deus, isto é, desde que permaneçam desobscurecidos do pecado e voltados unicamente para as obras de retidão, poderemos vislumbrar e compreender as coisas do Espírito. Se, porém, a apostasia entrar em nossa vida e a luz espiritual se transformar em trevas, quão grandes serão essas trevas? Fechar aspas. Irmãos, eu sei que Jesus Cristo vive. Como isso é maravilhoso. Sentir pelo Espírito, receber um testemunho do Espírito Santo de que Jesus Cristo vive. Sou tão grato pelas experiências espirituais que continuamente o Senhor tem me dado. Sou grato pelas experiências espirituais que tenho tido no dia de hoje. E mesmo hoje, agora, ao ministrar esta aula, quantas experiências boas nós podemos passar. Sou tão grato pelo profeta Joseph Smith. José Smith é um profeta de Deus. Através de Joseph, o Evangelho foi restaurado, o sacerdócio está sobre a terra novamente, o reino de Deus, todas as ordenanças do Evangelho. Eu fico imaginando Joseph, ainda jovem, muito jovem, liderando a igreja recém-organizada, restaurada na terra, com tantos conhecimentos falsos que tinham em seu redor, com tantas situações, as pessoas vindo a ele todo mundo perguntar coisas que ele não tinha ideia às vezes, e ele orava ao Senhor e o Senhor revelava, então ele já ia ensinando. Mas o Salvador, quando revelava para Deus as coisas, não botava todos os detalhes. E ele foi fazendo o melhor que ele sabia, até receber nova revelação, e daí ia indo. É muito fácil eu e vocês, sentados aqui, no conforto de nosso lar, olhar para o passado como um crítico, e dizer, mas Joseph podia ter feito isso, por que ele não fez aquilo, por que ele não fez aquilo lá, e nós não erguemos nem o nosso dedinho para continuar exercendo fé em Cristo, continuar nos aperfeiçoando em Jesus Cristo. Todas as revelações de Deus estão ao teu alcance, mas você tem que pagar um preço para recebê-las. E se estiver preparado, pode receber todas as revelações que Deus recebeu. Mas eu aprendi na experiência de minha vida que mais importante do que eu receber as revelações que Jones recebeu naqueles dias
é receber as revelações para a minha própria vida, neste momento que estou vivendo. E eu sou grato e eu testifico que Jesus Cristo revela. Ele revela. Eu sou tão grato por termos as Escrituras, por ter o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios. Sou tão grato por termos o Velho e o Novo Testamento, que são as obras padrão da igreja. Teologia de grande valor, né? As obras padrão da igreja. Que testificam do Salvador Jesus Cristo, que a salvação é através de Jesus Cristo. E eu faço um convite a você, que possa redescobrir as Escrituras na sua vida. Descubra novamente. E novamente, novamente, novamente. E esse é o convite. E testifica que o Espírito Santo, à medida que você fizer isso, irá testificar que Jesus Cristo vive. E então você vai poder sentir esta paz que vem do Espírito, que você tanto almeja e que é real. E eu deixo esta aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãs, irmãos, jovens, crianças que com seus pais assistem, tenham um ótimo dia, tenham experiências espirituais sagradas na sua vida. Cuide-se bem. Tchau, tenha um ótimo dia.